Olá pessoal, estamos iniciando mais um IBFcast, podcast do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Estado do Espírito Santo. Sou Paulo César de Siqueira Silva, sócio fundador da Irradiário Consultoria em Sustentabilidade, membro do Comitê Qualificado de Conteúdo ESG do IBF. Estamos aqui hoje nesse podcast com um ilustre convidado, nosso também conselheiro do Comitê Qualificado de Conteúdo, mas o Marcelo Zenkner, que tem uma trajetória muito marcante já associada a toda essa discussão da agenda ESG, especialmente na pauta da governança. Marcelo, seja muito bem-vindo como nosso conselheiro, mas também como nosso convidado de hoje para esse bate-papo. O Marcelo, que além de nosso conselheiro, hoje é partner do Tosini Freire Escritório de Advocacia, também tem uma experiência larga no setor público e privado, né, com diversos envolvimentos na sua carreira aí, com essa pauta da governança, do combate à integridade, combate à corrupção. Também professor, autor de diversos livros. Eu nem vou me ousar aqui a querer te apresentar todo o seu currículo, Marcelo, e desde já, também já colocando o tema e passando para você, né, essa bola, para você se apresentar mais em detalhe a sua trajetória. Mas o tema nosso hoje é muito importante, né, falar sobre a importância da governança como agente impulsionador da agenda ESG dentro das organizações. Marcelo, mais uma vez, seja bem-vindo. Fique à vontade para se apresentar e contar um pouquinho da sua trajetória. Paulo, muito obrigado pelo convite, uma satisfação imensa, um prazer, inclusive por compor o CQC ao seu lado, presidido pelo Buffon, que também é um amigo querido. Esse sim é um comitê altamente qualificado, né, pelos membros que tem. Isso faz com que a gente esteja em constante aprimoramento, melhores a cada dia, partilhando as experiências, bebendo da sabedoria daqueles que estão do nosso lado todos os dias. Bom, eu, dentro da agenda ESG, eu sempre fui muito mais próximo do G, né, o G da governança, talvez mesmo por conta da minha experiência profissional ao longo do tempo. Como você sabe muito bem, eu fui promotor de justiça aqui no Espírito Santo por 22 anos, aterrisei aqui em Vitória em 1997 e quem conhece bem a história do Espírito Santo sabe que aquele era um momento muito difícil do nosso estado, porque estava ele efetivamente completamente dominado pelas organizações criminosas. Eu ainda muito jovem, com 25 anos, mas com uma vontade, um desejo enorme de gerar uma transformação social pelo meu trabalho. E logo nas minhas primeiras comarcas, eu já tive a possibilidade, a experiência de trabalhar no enfrentamento à corrupção, combate à improbidade administrativa. Acho que um trabalho muito marcante foi o trabalho que foi realizado em Viana. Eu ainda promotor substituto em estágio probatório, com pouquíssima experiência, mas já trabalhando num grande caso que levou 8 vereadores para a cadeia, num total de 15. Né? Quer dizer, mais da metade da Câmara de Vereadores acabou sendo presa. Depois, na sequência, o prefeito municipal também acabou preso. Foi, à época, um caso de muita repercussão que, inclusive, foi noticiado no Fantástico. Acho que talvez esse momento inicial já tenha me feito ficar muito conhecido aqui no estado. Na sequência foi criado, na época, o Grupo de Repressão ao Crime Organizado do Ministério Público do Espírito Santo. Eu também tive a oportunidade de fazer parte desse grupo. E logo na sequência veio um outro caso, a Operação Rachid, que levou 13 vereadores de Cariacica para a cadeia, né? No total de 17, só ficaram 4. À época já existia, como infelizmente existe até hoje ainda em muitos órgãos do Poder Executivo e do Poder Legislativo, a rachadinha, aqui no Espírito Santo era conhecido como Rachid, e esse também foi um caso de bastante impacto, né? E à época a gente sabe muito bem que a gente tinha uma Assembleia Legislativa com um grau de comprometimento muito grande, interesses completamente divorciados do interesse público, um nível também de envolvimento dos parlamentares estaduais com o crime organizado. Isso trazia reflexos em todos os setores da administração pública, no Tribunal de Justiça,
no Tribunal de Contas, no próprio Ministério Público, na Polícia Militar, na Polícia Civil. E era efetivamente um momento muito delicado. E, para nossa sorte, nós tivemos aqui o doutor Agesano da Costa Pereira, que era, à época, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, que fundou o Fórum Reage Espírito Santo, que conjugava ali forças da sociedade civil interessadas em enfrentar o crime organizado e debelar aquela situação que era bastante alarmante. Veio também, na sequência, a eleição em 2003 do governador Paulo Hartung, né, que exerceu aqui 3 mandatos e também veio com uma disposição muito grande de partir para esse enfrentamento. Então foi a partir dali que houve uma guinada muito grande na história do Espírito Santo. Existem várias publicações muito interessantes, inclusive mostrando bem como que essa coisa aconteceu ao longo do tempo. E graças a Deus hoje o nosso estado é uma grande referência nacional, com uma qualidade de vida que se destaca dos outros estados da federação, um estado que é nota A do Tesouro Nacional em relação à regularidade das contas públicas já há bastante tempo, um estado que tem um fundo soberano, é o único estado do país que consegue administrar com correção os royalties de petróleo. Isso tudo acaba, por óbvio, se refletindo aí na qualidade de vida que os capixabas vêm experimentando. Então, tenho muito orgulho de ter contribuído humildemente para essa virada na história do Estado. E aí, falando um pouquinho, tocando aqui mais na questão da governança, eu resolvi, em 2011, fazer o meu doutorado fora do Brasil. Fui para Portugal e eu queria estudar prevenção à corrupção. Então, tive uma sorte imensa, porque quando eu cheguei em Portugal tinha acabado de implementar a Convenção da OCDE de combate ao suborno transnacional, a convenção que, inclusive, é a base da Lei 12.846, a Lei Anticorrupção Empresarial. E quando eu percebi que o Brasil também era signatário da mesma convenção, eu fiz dessa convenção meu objeto de estudo para o doutorado, que resultou, inclusive, na minha tese, que é Integridade Governamental Empresarial, fazendo exatamente esse paralelo entre a implementação da convenção em Portugal e aqui também no Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, em 2013, mais uma vez eu fui iluminado e foi publicada a Lei 12.846 em agosto daquele ano. Então, muito pouca gente sabia falar sobre aquele assunto e era exatamente o tema da minha investigação de doutorado. Então, eu comecei a fazer muitas palestras sobre esse tema, inclusive para empresas. Isso também abriu aí uma quantidade enorme de oportunidades para mim. E o Paulo Hartung, então, foi eleito em 2014 para o 3º mandato dele como governador do estado. E ele, sabendo que eu já vinha tratando desse tema e percebendo também que a agenda anticorrupção viria muito forte dali em diante, porque a Operação Lava Jato estava começando exatamente naquele momento, ele me convida para ser secretário de Estado de Controle e Transparência, com a missão muito clara de colocar a lei em pleno funcionamento, coisa que nenhum estado da federação tinha feito até aquele momento. Então, era um desafio enorme, mas eu senti que havia a possibilidade de fazer isso acontecer, porque, em primeiro lugar, eu tinha na bagagem a estrutura técnica necessária para isso, e, em segundo lugar, eu conhecia bem o potencial e a qualidade dos auditores do Estado do Espírito Santo, são profundamente qualificados. Eu sabia que eles tinham condições de realizar esse trabalho, como de fato isso foi feito. O Espírito Santo foi pioneiro na implementação da Lei Anticorrupção Empresarial. O Estado foi o primeiro a aplicar a lei aqui no Brasil, foi o primeiro a inscrever o CNPJ de uma empresa no Cadastro Nacional de Empresas Punidas. Isso fez com que a SECONT, a Secretaria de Controle e Transparência, se tornasse uma referência nacional, porque essa era uma questão profundamente debatida. O Brasil, inclusive, estava sendo cobrado internacionalmente no sentido de colocar a lei em pleno funcionamento, e as coisas aqui no Espírito Santo estavam
dando muito certo nesse particular. Então, isso acabou fazendo com que houvesse uma projeção nacional muito grande. Para mim, que eu era o secretário na época, para a própria Seconte, os auditores do Estado se tornando referência, inclusive na implementação da lei em outros estados, auxiliando esse trabalho. E aí, em 2016, eu fiquei quase 2 anos à frente da Seconte, mas infelizmente, por uma manobra desastrada da então presidente Dilma Rousseff, ela indica para ministro da Justiça um membro do Ministério Público da Bahia, e ela já estava muito enfraquecida politicamente, acaba sendo alvo de uma DPF no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo então entende por maioria que membro do Ministério Público não pode ocupar cargo no Poder Executivo. Isso impediu a Dilma, àquela época, de nomear o ministro da Justiça e, em efeito cascata, fez com que 17 secretários no Brasil perdessem o cargo, inclusive eu. E tive, então, que voltar para o Ministério Público. Foi uma pena enorme, porque a Secretaria de Controle e Transparência, naquele momento, estava no auge, sendo uma referência nacional na aplicação da lei, e eu, infelizmente, tive que deixar a Secretaria de Controle e Transparência e voltar para o Ministério Público, mas já sem a perspectiva de continuar meu trabalho no Ministério Público, que tinha uma conotação profundamente repressiva e em relação a agentes públicos, quando, na verdade, eu percebi que não é esse o melhor caminho para que nós possamos debelar a corrupção. E os países no mundo que conseguiram êxito nessa tarefa não o fizeram pelo viés repressivo e muito menos pelo viés do poder público. Isso foi feito pelo viés preventivo dentro das empresas. Então, eu pensando muito na efetividade do meu trabalho, eu sempre me preocupei muito com os resultados daquilo que eu faço. Eu concluí que eu estava gastando muita energia, me colocando em risco, tanto no plano pessoal quanto em relação até à minha própria família, e achei então que era a hora de dar uma guinada na minha carreira. Não foi uma decisão fácil, né? Até hoje aqui no Brasil, deixar uma carreira pública bem remunerada como é o Ministério Público não é uma decisão que seja fácil, mas eu sempre acreditei que nós precisamos de estar felizes no ambiente de trabalho, porque é isso que faz com que nós sejamos produtivos. Se você estiver infeliz trabalhando, ou se você não acreditar naquilo que você faz, naturalmente você não vai conseguir colher os frutos do trabalho que você realiza. Então, diante dessa conclusão, eu arrisquei muito, deixei o Ministério Público e passei a ocupar uma posição na Petrobras, no sistema de integridade da empresa. Era um colegiado que acabava de ser formado dentro dessa estrutura que veio após a Operação Lava Jato, e esse colegiado tinha por função central aplicar sanções disciplinares aos empregados da Petrobras envolvidos com casos de corrupção. Então, eu fiz parte da formação original desse colegiado. Deixar aqui um abraço, inclusive, para o Afonso Stefanelli, que é o coordenador até hoje desse colegiado e faz um trabalho espetacular na Petrobras. Mas o fato é que 4 meses depois de eu assumir essa posição na Petrobras, o então diretor de Governança e Conformidade renunciou à posição. Até porque a diretoria de Governança e Conformidade da Petrobras, maior empresa da América Latina, com 60 mil empregados no meio de um furacão como foi aquele causado pela Operação Lava Jato, aquela não era uma tarefa fácil de ser desempenhada. E houve essa renúncia, e a empresa que era responsável pela contratação de membros da alta administração da Petrobras me procurou perguntando se eu tinha intenção, desejo de participar da seleção para ocupação dessa vaga. Eu disse que sim, claro, porque se uma pessoa que trabalha com compliance no Brasil não almeja
ocupar a diretoria de governança e conformidade da Petrobras, não pode ocupar nenhuma outra posição, né? E a gente tem que estar sempre pronto para os desafios que vêm à nossa frente. Então, foi feito um novo processo seletivo e eu, no final, acabei sendo escolhido diretor de governança e conformidade da Petrobras, pouco mais de 6 meses depois de sair do Ministério Público. Então, foi assim uma mudança muito grande, mas hoje, inclusive, eu estou muito convicto, depois de tudo que eu passei, Paulo, que uma das maiores qualidades que o profissional tem que ter é a capacidade de adaptação, né? E eu sempre procurei diminuir muito esse gap entre uma posição e outra. E eu, quando sentei na cadeira, eu já sabia absolutamente tudo que eu tinha que fazer, porque eu tive esse estágio, vamos dizer assim, de 4, 5 meses de preparação antes de assumir a posição. Então eu entrei com um projeto muito definido na minha cabeça. Sabia quais eram as necessidades da empresa, que tinha um programa de compliance muito bem estruturado, mas que acabava deixando a empresa um tanto quanto paralisada, principalmente no que diz respeito às questões de governança. Então havia a necessidade de fazer uma transposição de um programa de compliance clássico para um sistema de integridade embasado exatamente na cultura de integridade. E foi essa a minha missão durante os 2 anos do meu mandato. Eu, ao final, fui convidado para continuar por mais um mandato, mas eu achei que a minha missão tinha sido concluída. Acho que depois a gente pode falar um pouco também sobre isso. Acho que é muito interessante mostrar quais são as diferenças entre um programa de compliance e um sistema de integridade. E, encerrado meu mandato na Petrobras, eu, em maio de 2021, assumi a posição de sócio do Tosini Freire Advogados, que é um dos maiores escritórios de São Paulo. Eu sou head da área de Direito Administrativo de Relações Governamentais e estou hoje me ocupando de atender as empresas nesse particular, na estruturação dos seus sistemas de integridade, na sua governança corporativa interna, cuidando também quando, infelizmente, ocorre de as empresas serem demandadas à luz da Lei 12.846. Esse tem sido o meu trabalho central. Aproveitando para falar da 12.846, que, como você percebeu, aí tem sido objeto do meu estudo e do meu trabalho nos últimos anos. A lei está completando agora, dia 1º de agosto, 10 anos. E nós vamos lançar uma coletânea agora no final desse mês de julho, comemorativa dos 10 anos da Lei 12.846, publicada pela editora Fórum. Eu sou o coordenador junto com a minha sócia Xin-Jae Kim, e nós vamos fazer um grande lançamento em São Paulo. E no dia seguinte, que é o dia do aniversário da lei, dia 1º de agosto, nós vamos ter um ciclo de debates, 4 painéis com profissionais muito qualificados para a gente discutir aí as expectativas e perspectivas da lei aí para os próximos anos. Muito legal, Marcelo. Sim, eu vi até interromper para poder a gente dar essa oportunidade para o profissional que está nos assistindo lá entender o que é a trajetória de um profissional que tem o convencimento do que é, o senso de propósito, né? E na sua fala, eu acho que vem algumas palavras à minha mente que eu acho que balizam muito o que é a atuação dos profissionais que, de fato, têm encarado essa discussão da agenda ESG de maneira séria, né? Primeiro, é o senso de propósito, né? Você relata na sua carreira aí, toda a sua trajetória, existia um convencimento da sua parte da importância dessa agenda, especialmente da integridade, né? E do combate à corrupção como algo fundamental nas organizações, não só no poder público, mas também na iniciativa privada. Então, esse senso de propósito me parece algo que tem que estar na alma de todo profissional que está lidando com essa agenda ESG. Um outro ponto que você traz muito forte, que é importante, é a capacitação, né? Você estar preparado para o que vem, porque, infelizmente, a regulação não acompanha a velocidade da transformação social. E o que você relata muito claramente, eu acho que sinaliza isso. Você estava convencido de que essas pautas viriam em algum momento e vieram talvez mais rápido do que você tivesse imaginado, pelo que você fala, né? Vieram uma velocidade muito maior do que se imaginava. Mas, infelizmente, o que a gente vê hoje, na realidade, especialmente no Brasil, é que nem todos estão convencidos de que essas mudanças estão vindo e estão vindo com uma velocidade cada vez maior. Não só no que diz respeito, como você colocou, as questões de integridade, combate à corrupção, mas toda essa agenda ambiental, social e toda essa
pauta de governança que nem é muito bem compreendida nas organizações ainda. O que é essa tal de governança? Que bicho é esse? E aí, assim, eu trago assim, para a gente poder também explorar um pouco mais isso. O que de fato é essa pauta da governança hoje nas organizações? Quais são os temas que estão embutidos nessa pauta? Combate à corrupção é uma pauta importante, certamente, mas existe uma série de outras pautas que estão compondo essa agenda da governança. O que é essa tal de governança, para a gente poder ajudar a desmistificar a realidade das empresas? O que é esse tema? Pergunta é ótima, porque realmente existe uma má compreensão e uma confusão muito grande em torno desse tema, né? Quando a gente estuda de uma maneira um pouquinho mais profunda o compliance, a gente percebe que o estudo do compliance ele não vem de maneira nenhuma de maneira isolada, porque existe uma, inclusive, nomenclatura internacional, que é o GRC, que, na verdade, traz esses instrumentos absolutamente conectados e acoplados. Então, o G do GRC é a governança, o R é a gestão de riscos e o C é o compliance. Então, as três coisas elas são estudadas de maneira absolutamente juntas, né? Governança, gestão de riscos e compliance. O compliance, qual é o objetivo central? O objetivo central da implementação de um programa de compliance é exatamente evitar que as irregularidades aconteçam no âmbito das organizações. O executivo, o empresário, ele sabe muito bem que as sanções elas são muito pesadas. As sanções de caráter econômico elas podem chegar, por exemplo, a 20% do faturamento bruto anual da empresa, se por um acaso for detectado um ato lesivo no âmbito da organização. E a gente sabe, inclusive, não é, Paulo, que a Lei 2.846 ela está estacionada num regime de responsabilidade objetiva, o que significa que se o ato vier a ser praticado por um representante da empresa, por um colaborador, por um sócio, um gestor, um administrador, a empresa ela será sancionada. E não adianta dizer que não sabia, que o colaborador não foi orientado a agir daquela maneira, que ele agiu por conta própria, que não houve qualquer benefício. Essas são defesas que não valem no âmbito de um sistema de responsabilidade objetiva. Então, por isso que o compliance ele aparece com tanta ênfase. Eu me lembro que aqui no Espírito Santo, quando eu comecei a aplicar a lei, né, como eu disse, foi o Espírito Santo o estado pioneiro. O governador Paulo Artung me chamou para uma reunião e falou: Marcelo, olha, eu recebi aqui os nossos empresários capixabas, fornecedores do estado, eles estão apavorados aí com a aplicação dessa lei, porque como que eles vão controlar os empregados dentro da organização e evitar que eles se envolvam com casos de corrupção? Eu falei: governador, o antídoto é exatamente a implementação do programa de compliance. Vamos fazer um evento grande aqui que eu vou explicar para eles de que maneira que eles devem se comportar, porque o objetivo da lei não é aplicar a sanção, o objetivo da lei é exatamente fazer com que o empresário ele implemente o programa de compliance, né, exatamente dentro daquilo que eu falei com você antes. O aspecto preventivo é que fala muito mais alto. Por isso que a sanção ela tem que ser dura, para ela causar mesmo esse temor e fazer com que o empresário se antecipe e implemente o programa de compliance. Porque a tônica da lei, isso é muito interessante, qual é? A administração pública ela chegou à conclusão de que ela não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo para fiscalizar tudo que acontece. É impossível isso acontecer. Então, o empresário ele tem que fazer o dever de casa. Quem tem que fazer a fiscalização dentro da sua própria organização é ele, né? E assim ele vai contribuir com a fiscalização do poder público. Então, essa é a ideia. E por isso que a sanção ela tem que ser tão pesada. E ao lado da sanção econômica, há ainda a sanção de caráter reputacional. Porque a empresa ela pode ter o CNPJ lançado no Cadastro Nacional de Empresas Punidas, pode ser que ela seja obrigada a publicar na mídia local o anúncio de que ela foi sancionada e ela ainda tem que indicar no próprio site que ela sofreu essa sanção. Então, eu considero, inclusive, essa sanção de caráter reputacional mais grave do que a sanção
de caráter econômico. Uma penitência pública, né? Pública, e principalmente se considerando aí empresas de capital aberto que têm ações em bolsa de valores, isso pode gerar aí uma desvalorização enorme do valor dessas ações, né? Então, é por isso que existe essa previsão de estruturação de programas de compliance. A gestão de riscos, ela vem junto, né, porque ela facilita, inclusive, a implementação dos instrumentos à luz de uma matriz de riscos. Então, diante do local onde a empresa ela está estabelecida, do core business que ela realiza, do número de empregados, do grau de relacionamento que ela tem com o poder público, isso tudo faz com que você desenhe ali a matriz de riscos da empresa e aí você possa desenvolver melhor o programa de compliance. E a governança, né? Como é que ela participa desse processo? Eu costumo dizer sempre que a governança ela tem a ver com a qualificação do poder decisório dentro da organização. Se você que é gestor, no momento que vai tomar uma decisão em favor da empresa, você se sente confortável e seguro de tomar a decisão que é necessária e sabe que aquela decisão, ela muito provavelmente é a que melhor se apresenta naquele momento, se você se sente confortável e seguro em relação a essa questão, isso é um sinal que a sua empresa tem uma boa governança. Então, a governança ela tem a ver exatamente com os padrões, os procedimentos que são estabelecidos dentro da empresa para que as boas decisões elas sejam tomadas da maneira adequada. Porque não adianta você ter única e exclusivamente bons gestores, né? Se o bom gestor está sentado na cadeira, precisa de tomar uma decisão e a ele não são ofertados os elementos necessários para que aquela decisão seja tomada, isso é um sinal que a governança ela precisa de ser reforçada. Só para você ter uma ideia, e aqui falando um pouquinho de experiências práticas e do grau de liability que a Petrobras oferece, eu participei do processo de desinvestimento da RLAM, né, a primeira refinaria da Petrobras que foi vendida, né? E um processo em que você tem ali um valuation de $1,650 bilhões. É muita coisa, né? E você imagina depois você assinar, ao final, como diretor, esse processo, autorizando e chancelando a venda. É o seu CPF que vai ficar ali. Será que aquele valor é o valor adequado? Será que o momento em que está sendo feita essa venda é o momento adequado? Então, existe uma série de variantes ali que podem, no final, impactar diretamente na responsabilidade daquele que está tomando a decisão, né? E eu me lembro que nós temos na Petrobras o CEO e 8 diretores, que são aqueles que regem ali os destinos da empresa. Eu lembro que os outros diretores viravam, não, eu estou tranquilo porque a gente sabe que a governança do processo de venda da RLAM foi feito pelo Zenkner e o Zenkner não vai deixar furo, né, Zenkner? E eu falei, poxa, eu ia para casa com aquilo e ficava sem dormir, né? Então, faltando aí umas 3 semanas para a finalização do processo, eu reuni minha equipe e falei, olha, eu tenho segurança no trabalho de vocês, sei que vocês fizeram um trabalho bem feito, mas eu quero que vocês passem um pente fino nesse processo, de frente para trás, de trás para frente, de todas as maneiras. Quero um relatório no final desse trabalho substanciado, porque é isso que vai embasar depois a decisão que vai ser tomada pela diretoria. E eu me lembro, Paulo, que na véspera da reunião em que seria decidida a venda, seria finalizado o processo, eu levei a documentação toda para casa, passei o fim de semana estudando, preparei um voto de quase 50 páginas e encaminhei esse voto para a diretoria para mostrar que todo o procedimento havia sido feito da maneira adequada, de acordo com as melhores práticas internacionais, todas as avaliações tinham sido feitas da maneira correta, mostrei onde é que estava isso, encaminhei esse voto para a diretoria
e os diretores depois se sentiram muito seguros e muito confortáveis em tomar a decisão. Na sequência, depois, o Conselho de Administração usou esse voto, inclusive, também para sacramentar a venda. Havia alguns procedimentos abertos no TCU e na CGU. Esse voto, inclusive, foi levado para mostrar a regularidade de todo o processo, de toda a governança desse desinvestimento. Os procedimentos do TCU e da CGU foram arquivados depois, exatamente porque foi demonstrado que havia muita seriedade no trabalho que estava sendo feito. Então, governança é exatamente isso, é a qualificação do processo decisório. E é por óbvio que ela está atrelada a um bom programa de compliance, porque as duas coisas têm que caminhar absolutamente juntas. Perfeito. Muito, muito bom esse exemplo seu, Marcelo. E aí vem uma outra questão que eu acho que talvez este seja um dos grandes desafios, né? Quando você fala da organização ter um nível de qualificação suficiente para tomar uma decisão de maneira confortável, segura. O que é a realidade de uma grande corporação, como você cita a Petrobras, que tinha uma diretoria que cuidava dessa estrutura de governança, tinha uma equipe qualificada. E aí nós vamos para um outro desafio, no outro extremo, que são as pequenas e médias empresas no Brasil inteiro, por exemplo, né, que muitas vezes não tem nem estrutura própria dedicada para lidar com esse tema, né, e não tem profissional qualificado, muitas vezes, para lidar com esse tema. Como trilhar esse caminho de maneira mais segura, não tendo essa estrutura de suporte como uma grande corporação tem? O que de fato, olhando para a perspectiva de uma pequena ou uma média empresa, o que é relevante, como pensando em governança de uma pequena e média empresa que não tem uma estrutura sofisticada como a Petrobras, o que ela pode fazer, como que ela pode começar a se estruturar para ter uma boa governança? Paulo, eu, inclusive, conversando muito com pequenos e médios empresários, eu tenho dito sempre isso, eles me trazem essa preocupação. Poxa, mas será que eu tenho que ter um profissional único, exclusivamente dedicado à governança dentro da minha empresa? Eu não tenho budget para fazer isso. Esses profissionais custam caro. Eu digo sempre o seguinte, olha, você não precisa de ter um profissional dedicado, contratado CLT dentro da sua empresa só para cuidar disso. Você pode contratar uma consultoria, um escritório que tenha know-how para oferecer a você um estudo, um diagnóstico da sua organização e que vai desenhar para você os padrões e procedimentos necessários que devem ser observados quando surgir a necessidade de tomada de decisão, e aí você vai ter esses procedimentos, esses padrões desenhados previamente, e aí vai bastar aos gestores a análise correta daqueles padrões para que depois, na sequência, eles possam tomar uma boa decisão. Não faz nem muito sentido você ter esse profissional dentro da empresa que ele vai ficar ocioso num determinado momento. Então é muito melhor você contratar uma consultoria, contratar um escritório especializado, porque aí ele vai fazer o estudo da organização, vai preparar os procedimentos e os padrões necessários à luz de uma matriz de risco que ele vai desenhar previamente e vai oferecer à organização. E aí o que vai acontecer nessas situações? O empresário ele vai saber que quando ele se defrontar com uma determinada situação, ele vai ter um padrão dentro da empresa, um procedimento que vai ter que ser seguido, um checklist que ele vai ter que observar até o momento de tomada de decisão. Então, a governança ela vem exatamente nesse sentido. Por exemplo, imagina que o médio empresário resolva participar de um pregão eletrônico. Uma licitação deflagrada pela administração pública. Ele vai ter lá, já previamente, dentro da sua organização, um padrão, um procedimento, um regramento que ele vai ter que observar até o final. Então, ele seguindo aquele padrão, a chance de haver, ao final, uma má tomada de decisão vai ser muito pequena, porque tudo já vai ter sido pensado previamente de uma maneira adequada, eliminando ou pelo menos mitigando os riscos em potencial que aquela operação ela pode oferecer. Eu estou prestando serviço para uma grande empresa agora, num passado recente, e essa empresa ela resolveu realizar um desinvestimento de uma subsidiária, né? E aí eu agora tenho dito aos executivos que me contrataram qual foi o grande problema. O grande problema foi que vocês não tiveram governança, né? Primeiro, vocês não desenharam a estratégia. Como é que vai ser feito esse desinvestimento? Segundo, não teve planejamento. Vocês, a primeira coisa que fizeram foi mandar todo mundo embora.
O acervo ficou. Não? Ficou o acervo sem pessoas para cuidar. A chance de dar errado gigantesca. Vocês não olharam a questão tributária, né, que precisava de ser observada. Quer dizer, vocês tomam uma decisão de realizar um desinvestimento sem governança, aí agora o problema está criado. Aí você agora tem que contratar o advogado, vai gastar muito mais, né, para resolver o problema que foi criado pela falta de governança do que se você tivesse uma boa governança e tivesse realizado um planejamento, uma estruturação adequada para que essa decisão ela pudesse ser implementada e executada da melhor maneira possível. Essa é uma agenda para mim claramente, né, Zenkner, que é de geração de valor, de compreensão de geração de valor com a governança, né? Porque o exemplo que você traz, eu acho que traz muito isso. A gente ainda existe, como eu falei, esse mito da governança muitas vezes conectado com essa agenda só do compliance, só da questão de combate à corrupção, quando, na verdade, ela tem um papel fundamental para suportar todas as demais decisões da organização, seja no campo social, se a gente for falar da agenda ESG, né? Uma decisão, como você falou, de dispensa de todos os funcionários. Qual é a consequência disso para a organização? Tem um impacto direto, que pode impactar, inclusive, a percepção do próprio colaborador que ainda permanece na empresa em relação ao cuidado que ela tem com os seus profissionais, mas vai muito além. Qual é o passivo trabalhista que pode ser gerado na situação dessa, enfim. E da mesma forma, a agenda ambiental, um desinvestimento mal feito, como você colocou, de repente pode gerar um passivo de uma situação que, como houve uma dispensa grande de colaboradores, algo que era essencial cuidar para evitar um impacto ambiental pode ser causado, por exemplo. Então, me parece sim que cada vez mais essa agenda de governança ela tem um papel fundamental na geração de valor da organização, não é isso? Sem dúvida nenhuma. As empresas hoje que têm boa governança cuidam da reputação à luz, como você disse muito bem, de um propósito pré-estabelecido. Eu gosto muito de dizer sempre que um sistema de integridade, o qual tem acoplado a governança é um elemento absolutamente indissociável de um sistema de integridade, começa com o desenho, o estabelecimento dos propósitos da organização. Afinal de contas, a sua organização, ela pretende lucrar solucionando quais problemas que a sociedade hoje enfrenta. Porque lá na década de 70, com o Milton Friedman, né, a ideia das organizações, das grandes empresas, era lucrar. Era esse o único e exclusivo objetivo das empresas. Hoje é claro que o lucro ele continua sendo um objetivo. Só que o lucro ele tem que ser alcançado não pela geração de problemas para a sociedade, mas sim com a apresentação ou o oferecimento de solução para os problemas que a gente já tem. Mas o que? Nós já temos, como, né? Exatamente. Esse é o ponto. Como lucrar, né? Eu vou lucrar oferecendo que tipo de solução? E aí a governança ela tem um papel absolutamente decisivo nisso, porque sem a governança você não consegue implementar o propósito. Eu costumo dizer sempre, quando a gente toca na agenda ESG, a gente sabe que o E é a questão afeta a sustentabilidade, a preservação do meio ambiente. O S é a questão da responsabilidade social. E o G é a governança. E por que o G está ali do lado do E e do S? Está ali exatamente porque sustentabilidade, defesa do meio ambiente, responsabilidade social é o que as empresas modernas têm que fazer. Esse é o mote hoje central. A empresa ela está conectada à nossa sociedade de uma maneira muito direta. Então, uma empresa que tem um lucro sensacional, mas que polui o meio ambiente, é íntegra? Uma empresa que tem uma lucratividade imensa, mas usa trabalho escravo na cadeia de fornecedores, é íntegra? Claro que não é. Por isso que a integridade corporativa ela tem uma abrangência muito maior. E se a responsabilidade social e a defesa do meio ambiente é aquilo com que a empresa tem que se preocupar, a governança ela oferece o como, de que maneira que isso vai ser feito, qual é o procedimento que vai ser observado, né? Então eu vejo hoje muitas empresas achando que estão cumprindo o seu papel quando, por exemplo, fazem uma doação. Entrego uma parcela do meu orçamento em prol de uma questão ambiental, em prol
de uma questão de responsabilidade social. Eu me lembro lá na Petrobras, Paulo, que uma vez foi feita uma apresentação dos projetos ISD que a Petrobras tinha. Então, tinha lá o projeto Baleia Jubarte, na época ainda o projeto Tamar, o projeto Primeira Infância, para colocar crianças em tenra idade matriculadas em instituições de ensino. Projetos fantásticos. E aí foram realizar essa apresentação e no final da apresentação todos acharam ótimo, fantástico, mas aquela apresentação ela tinha sido única e exclusivamente contábil. Era de prestação de contas. Quer dizer, aqui estão as notas fiscais, o repasse do dinheiro foi esse, eu estou aqui fazendo o demonstrativo financeiro de que a conta está batendo, o orçamento que foi destinado para esses programas foi devidamente executado. E no final eu disse o seguinte, olha, não tenho dúvida nenhuma de que está tudo correto em termos contábeis. Agora, eu quero saber outra coisa. Nesse período de 1 ano que você está aqui prestando contas, vocês conseguiram aumentar a população de baleia jubarte em quantos indivíduos? Quantos filhotes de tartaruga marinha foram lançados no mar, no projeto Tamar? Quantas crianças foram matriculadas na escola? E aí eu me lembro que a pessoa responde, não, esses dados a gente não tem, esses dados são das nossas instituições parceiras. Eu falei, olha, se vocês não estão se preocupando com esses dados, com esses resultados, vocês podem continuar fazendo isso. Agora, não podem chamar isso de um projeto ISD. Uhum. Isso é doação que você está fazendo. Você está fazendo repasse de recursos. Quando a gente fala em um projeto ISD, isso é muito além disso. Né? O impacto você tem que olhar o resultado, né? Claro. Você tem que se preocupar lá com a ponta final. De que maneira que isso está impactando a sociedade? E é por isso que tem a governança. A governança é para você cuidar do projeto desde o início, dos procedimentos que vão ser afetos àquele projeto, mas fundamentalmente dos resultados que eles vão agregar à sociedade. Porque sem esses resultados positivos, você não pode falar que esse é um projeto ISD efetivo. Então, a governança ela tem absolutamente tudo a ver exatamente por conta desse ponto absolutamente central. Doação feita por empresas, isso existe desde que o mundo é mundo. Né? Qual é a novidade do ISD? É exatamente esse comprometimento da empresa com uma transformação social. Né? Se ela está se engajando num projeto ISD, de que maneira que esse projeto está repercutindo positivamente em favor da sociedade? Perfeito. E aí tem um outro ponto, né, Marcelo, que também eu acho que é importante, nem todas as organizações talvez tenham conseguido compreender que é aquilo que a gente falou agora há pouco, né? A velocidade com que a regulação anda não é a mesma que a velocidade, não é a mesma velocidade com que a sociedade e suas demandas vão sendo geradas, né? E isso acontece especialmente também na própria diferença do nível de desenvolvimento de cada país. Então a gente vê hoje algumas pautas avançando muito rapidamente, algumas já até avançadas em outros países, e que trazem reflexos para a gente, e nem todos talvez tenham se dado conta disso, né? A gente vê a própria União Europeia, que tem nos últimos anos aí implementado um conjunto de ações que, num primeiro momento, talvez pareça não impactar tão fortemente as organizações menores dentro do país, mas que tem um impacto de médio para longo prazo e que pode inviabilizar a própria atividade de muitas organizações. Como é que você está vendo esse movimento dessas mudanças que estão acontecendo aceleradamente lá fora e que trazem já alguns reflexos para as grandes corporações aqui, mas que talvez ainda não tenham chegado na grande maior parte das organizações que estão nas cadeias de fornecimento? Como é que você vê essa discussão e como é que você está olhando para frente e os riscos que existem diante do que você está observando no mercado? Essa pergunta também é muito boa, Paulo, porque eu tenho dito o seguinte, que a década passada foi a década das políticas anticorrupção e do compliance. Essa década em que nós estamos é a década das políticas ISD e da governança. Fundamentalmente da governança. Porque se a gente olhar, inclusive, a timeline histórica, tudo que aconteceu aqui no nosso país na década passada, a própria evolução do compliance, isso foi resultado de uma pressão internacional. Não foi um movimento brasileiro, né, de iniciativa nossa aqui no nosso país. Isso foi uma pressão internacional que veio, principalmente, como eu disse no início da minha fala,
como resultado da Convenção da OCDE de combate ao suborno transnacional. Eu, particularmente, gosto muito dessas pressões internacionais que acabam recaindo sobre o Brasil. Isso sempre resultou em providências muito adequadas e efetivas aqui entre nós, como, por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal. E nós tivemos a Lei 12.846 exatamente por conta de uma pressão vinda da OCDE, o Brasil signatário da convenção, que é de 1997. E agora, qual é o movimento mundial? O movimento mundial é de ser realizada uma aferição na cadeia de fornecedores das grandes empresas mundiais. A gente teve, ao longo da história, escândalos envolvendo empresas mundialmente conhecidas, onde se identificou que essas empresas, numa tentativa, por exemplo, de baratear os seus custos, ela contratava mão de obra estrangeira, normalmente em países subdesenvolvidos, mas essa mão de obra era uma mão de obra quase que análoga à escravidão. E por isso que ela conseguia baratear os seus custos. Então, ela estabelecia a sua cadeia produtiva fora do país de origem daquela empresa, onde ela era realizada a produção, o material era encaminhado à sede da empresa e depois distribuído para o resto do mundo. E a mesma coisa em relação também à questão de preservação do meio ambiente. Eram empresas muito conhecidas, mas quando você olhava para a produção, era uma produção profundamente poluente. E as empresas europeias, fundamentalmente as empresas europeias, elas estão muito preocupadas com isso atualmente, porque isso, como você disse, e por isso que isso tem tudo a ver com integridade, isso impacta na reputação. E a geração Z, fundamentalmente, essa geração mais nova, que é um mercado consumidor gigantesco e é também uma força de trabalho que está vindo muito qualificada, ela tem também essa grande preocupação. A gente vê as pessoas aí na faixa de 20 a 30 anos preferindo pagar mais por um produto se a pessoa tem certeza plena, total e absoluta de que aquele produto foi produzido de uma maneira absolutamente correta, sem poluir o meio ambiente, sem usar trabalho escravo na cadeia de fornecedores. Então, aqui, mais uma vez, é um movimento, claro, muito voltada para o resultado financeiro, porque as empresas sabem que se elas não forem transparentes e mostrar de que maneira que elas realizam a sua produção, ela vai afastar os consumidores e vai também afastar bons profissionais que poderiam estar sendo contratados para desempenhar funções nessas empresas. Então, essa preocupação que tem uma raiz financeira, ela acaba... Eu não estou aqui fazendo uma crítica, porque eu acho que isso é absolutamente positivo. Essas empresas hoje, elas estão trazendo já preocupações nesse sentido, inclusive em relação ao pleno e total conhecimento daqueles com quem vão realizar negócios. Isso começou a ser um movimento espontâneo das grandes empresas multinacionais. Mas, num passado mais recente, em 2017, por exemplo, veio uma lei francesa que obrigou todas as empresas a fazer uma aferição na sua cadeia de fornecedores. Agora, mais recentemente, esse ano, em 1º de janeiro, entrou em vigor uma lei na Alemanha que estabelece uma responsabilidade muito pesada, também de caráter objetivo, para as empresas alemãs. Então, se uma empresa hoje, na Alemanha, por exemplo, importar couro do Brasil, e a empresa produtora de couro for uma empresa que está devastando a floresta amazônica para abrir campos para a pastagem do gado, a empresa alemã que importar o couro do Brasil vai ser punida na Alemanha, por conta de uma atividade ilícita desempenhada por um fornecedor. Então, esse movimento ele começou a ganhar uma força tão grande que agora, recentemente, ainda a coisa de 2 meses atrás, foi aprovado no Parlamento Europeu uma diretiva que vai obrigar a todos os países da União Europeia seguir essas mesmas balizas já estabelecidas na França e na Alemanha.
né? Então, todos os países da União Europeia terão que fazer essa aferição na sua cadeia de fornecedores. E aí vem a pergunta que você me traz, de que maneira que isso impacta aqui no Brasil. Eu tenho dito aos clientes lá do escritório, principalmente aqueles que têm uma rede de negócios muito grande no exterior, que eles têm que estar absolutamente preparados para isso. Então, não é apenas e tão somente fazer aquilo que é correto. Você tem que fazer aquilo que é correto, você tem que dar publicidade àquilo que você está fazendo para você poder atrair outras empresas parceiras interessadas em comercializar com você. E o que é mais importante, você tem que documentalizar aquilo que você está fazendo. Isso é governança. Então, se você age da maneira correta, por exemplo, se você abre pastagens para o gado, você que é uma empresa produtora de couro, você abre pastagens para o gado apenas em áreas absolutamente autorizadas, você tem que mostrar de que maneira que esse procedimento está sendo realizado, está sendo executado, e você tem que ter essa documentação em mãos, absolutamente pronta para ser oferecida no momento em que um parceiro de negócios exigir de você. E isso vai começar a acontecer a todo tempo. Porque se a sua resposta for, não, espera um momento que eu vou preparar essa documentação para você, ele já vai ver que você não tem governança e já vai te descartar e vai partir para outro, né? Então, isso tudo é absolutamente fundamental. E as empresas brasileiras que saírem na frente e conseguirem implementar uma boa governança, pensando nessas questões de sustentabilidade, de preservação do meio ambiente, de rigidez na cadeia de fornecedores, respeitando os direitos trabalhistas, oferecendo um bom meio ambiente de trabalho, é claro que elas vão sair na frente e, exatamente por conta das falhas que as concorrentes vão apresentar, ela vai conseguir abocanhar uma parcela gigantesca do mercado internacional. Muito bom, Marcelo. A gente teria vários pontos aqui para explorar ainda, mas infelizmente o tempo passa voando. Nós já estamos avançando aqui na nossa agenda, então eu queria te pedir já uma fala final sua e uma mensagem final para os nossos ouvintes, aqueles que nos assistem no nosso canal lá. Se a gente for falar dessa perspectiva da governança, que mensagem você deixaria como mais relevante para aqueles que, sim, ainda não começaram, por onde eles podem começar essa agenda e o que eles devem priorizar para, de fato, começar a ter uma estrutura de governança que suporte a melhoria contínua dos seus negócios? Bom, Paulo, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade. Passou realmente muito rápido o tempo, né? A gente tinha aqui uma programação estabelecida com vários outros pontos, né? Mas a conversa foi muito fluida. Quem sabe a gente faz aí a segunda parte, né? Deixar um abraço para o Buffon, nosso presidente, também para o Pedro, que é o presidente do IBEF, para os ouvintes todos que estão aqui acompanhando. A minha mensagem final, ela sempre é voltada para a integridade corporativa, que é um tema que eu considero absolutamente fundamental em tempos atuais, né? E muita gente confunde também programa de integridade com programa de compliance. Eu costumo dizer sempre o seguinte, que programa de compliance, como eu expliquei anteriormente, serve para evitar aquilo que é errado. Por isso que o empresário implementa o programa de compliance. E um sistema de integridade, ele tem um objetivo muito mais nobre, porque o objetivo de um sistema de integridade é valorizar aquilo que é certo. E valorizar aquilo que é certo, convenhamos, é muito mais do que apenas e tão somente evitar o errado. Você pode dizer assim, eu não faço nada errado na minha vida, mas será que faz o certo? Nem sempre isso acontece. Eu gosto sempre de lembrar um conceito do Gary Zek, que é um compliance officer que eu admiro muito, e num livro recente ele revisitou o conceito de integridade. E a gente sempre tratou a integridade como sendo fazer aquilo que é certo ainda que ninguém esteja observando, né? Se você quisesse um conceito bem simples daquilo que representa a integridade, seria isso. E o Gary Zek, nesse livro, ele resolve rediscutir esse conceito, refletir um pouco mais sobre a profundidade. E eu acho que aqui, falando para os executivos e para os gestores,
né? Eu acho que a mensagem que ele traz, ela é muito importante. Porque ele diz o seguinte: tudo bem, integridade é fazer aquilo que é certo, ainda que ninguém esteja observando. Mas isso não é o mais difícil. Muito mais difícil é fazer aquilo que é certo, mesmo diante de uma pressão imensa que você esteja sofrendo, mesmo que a medida que você vá tomar seja profundamente impopular, e mesmo que todas as pessoas estejam te observando. Aí sim, você alcança o verdadeiro conceito de integridade corporativa, e eu acho que é nesse sentido que os grandes executivos eles têm que se posicionar. Fazer aquilo que é certo, ainda que num determinado momento você esteja sendo pressionado e não seja a medida mais popular a ser tomada naquele momento. Perfeito, Marcelo. Muitíssimo obrigado por partilhar a sua experiência, a sua vivência, e certamente vai ajudar muitos de nós aí a repensarmos a nossa visão sobre governança e a importância dela nas nossas organizações. Quero aqui já indo para a nossa reta final e aí olhando para o nosso público também. Pessoal, vocês que assistiram o nosso podcast, se curtiram esse conteúdo, por favor, vão lá na nossa página, se inscreva na página do IBEF, curta nosso conteúdo, compartilhe com o máximo possível de pessoas para que a gente possa ampliar esse valoroso conteúdo que o Marcelo nos trouxe aqui para o máximo possível de pessoas. Até a próxima. Esse podcast tem o apoio dos mantenedores do IBEF, sendo ele categoria Diamante, ArcelorMittal, Vale e Cezan. Categoria Master, Apex, Banestes, Med Senior e Cicobi. Categoria Pleno, Baker Tilly, ISH, Machado, Mazei e Pinho Advogados. Time Now e FUCAP Business School. Apoiadores: Accounting, Contabilidade e Consultoria, Ótima, Rede Vitória, TES Contabilidade e TV Capixaba. E apoio institucional da FUCAP Business School.